sou Jade Tagino e esse é o programa BH para você. No programa de hoje eu vou conversar com Sérgio de Paula, mentor de empresários e fundador da Vox2U. Nós vamos bater um papo sobre a importância de ter uma boa comunicação. Olá pessoal, eu estou aqui com o Sérgio de Paula, fundador da Vox2U aqui no Rio Grande do Norte e mentor de empresários. Sérgio, é uma honra ter você aqui. Já tentamos agendar essa entrevista há alguns meses atrás, mas devido às nossas agendas não batia, exatamente. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Acredito que o nosso bate-papo aqui vai ser muito importante para os nossos colaboradores, para a nossa audiência, então muito obrigado, tá? Obrigado você pelo convite, eu sou um grande admirador de todos os colaboradores, na verdade, da Rede Mais. Como mentor de empresários, eu costumo dizer que a empresa é a cara dos donos. E eu conheço alguns dos donos da Rede Mais, como Geraldo Paiva, Michelis, Jorge Medeiros, Berg, e eu vejo em comum neles a humildade, a simplicidade, a humanidade. E quando eu vou até uma loja da Rede Mais fazer compras, eu percebo esse mesmo tratamento de todos os colaboradores. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Fico feliz por esse retorno que você está dando. Muito obrigado. Obrigado você. Sérgio, para que a nossa audiência conheça o seu trabalho, conheça a Vox2U, fala um pouquinho da sua trajetória, explica um pouco da sua atuação hoje aqui no Rio Grande do Norte. Bom, pelo meu sotaque, eu imagino que a turma que está acompanhando sabe que eu não sou daqui de Natal, eu sou de Parnamirim. Brincadeira. O sotaque não deixa mentir, eu sou de Belo Horizonte, eu vim parar aqui no Rio Grande do Norte por conta da Petrobras, empresa na qual eu sou concursado como engenheiro de produção há 12 anos e recebi o convite em 2019 para ser diretor da Potigás, que inclusive é fornecedora de algumas lojas da Rede Mais, fornecemos gás natural para lá. E me mudei para cá e, de maneira paralela a essa minha carreira executiva e empreendedora, eu comecei a empreender junto com minha esposa na Vox2U, Escola de Oratória e Comunicação. Mas quem me vê hoje dando aula de oratória, dando entrevista, não consegue imaginar o que eu passei relacionado a esse tema de falar em público. A primeira vez que eu estava diante de um grupo de pessoas, numa faculdade, na matéria Introdução à Engenharia de Produção, eu tremi, fiquei vermelho, gaguejava, não conseguia estruturar as frases, passei a maior vergonha da minha vida. Mas dizem por aí que o obstáculo costuma ser o caminho, Às vezes aquele maior problema na nossa vida acaba sendo uma bênção, uma dádiva. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Por ter passado uma vergonha imensa na hora de uma exposição em público, eu procurei um curso de oratória, me desenvolvi, e isso me ajudou de sobremaneira a ter êxito, a ter ascensão social e profissional por conta da competência de falar bem em público. E aí quando nós mudamos para cá, para Natal, a minha esposa saiu do trabalho dela e a gente resolveu montar a Vox2U e graças a Deus a gente tem sido bem sucedido nisso. E de maneira paralela, só para concluir a resposta, precisei me qualificar muito para empreender, porque tocar uma empresa é diferente de ser executivo, ser líder dentro de uma organização, como dono é uma outra visão. Então comecei a estudar muito para isso, para conseguir ter êxito na Vox2U, que já tem mais de 1.500 alunos só aqui em Natal. E os alunos, quando formavam do curso, me pediam muitas dicas sobre liderança, sobre cultura, vendas, como eu conduzia a minha equipe. E aí que surgiu a ideia de abrir um outro negócio, o Maester, o grupo de mentoria e maestria empresarial, no qual eu compartilho tudo aquilo que eu sei e aplico nos meus negócios com outros empresários, para melhorarem sua gestão, vendas e liderança. Então, esse é um pouco aí da trajetória do Sérgio. Sérgio, eu sou da área de desenvolvimento humano e eu percebo o quanto a comunicação ela é importante em todos os âmbitos. Qual a importância de falar bem em público? Ou na vida pessoal, ou na vida profissional? Isso, não só em público, mas às vezes esse em público é com uma pessoa como nós estamos aqui. Às vezes esse em público é com uma pessoa na frente de algumas câmeras, como estamos aqui. Acho que falar bem é fundamental em todas as áreas da vida, mas especialmente para quem quer ser líder. Porque o líder ele precisa conjugar alguns verbos na prática que tem tudo a ver com comunicação. O líder ele precisa contratar bem. E como eu vou contratar bem se eu não souber fazer as perguntas certas, ter uma escutatória ativa para escutar aquilo que não é dito nas entrelinhas? Um líder, um papel fundamental dele é desenvolver o ser humano, desenvolver as pessoas. E no desenvolver, eu preciso dar muito feedback,
eu preciso delegar muito para as pessoas, eu preciso treinar as pessoas com treinamentos, com cursos formais, e tudo isso através da comunicação. Eu costumo dizer que o líder ele só tem 2 ferramentas, o exemplo, que é o mais importante, e a palavra. É através da palavra que você cobra, motiva, estimula, orienta, treina. Então, falar bem é fundamental para o êxito no papel de desenvolvedor de pessoas, no papel de líder. Eu acompanho alguns projetos na Rede Mais Supermercados e percebo que falar em público é um grande desafio para as pessoas, né? Tem a questão do medo, tem a questão do medo de falhar em público. Tem algumas dicas essenciais para que o colaborador da Rede Mais ou todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa, eles possam lidar melhor com isso? Você foi muito assertivo aí na sua colocação, como sempre, né, sobre o medo das pessoas falharem em público. Eu costumo dizer que as pessoas não têm medo de falar em público, elas têm medo de falhar em público. Que se elas soubessem já de que, ao ser convidada para uma entrevista, por exemplo, ela iria mandar bem, ninguém iria hesitar, as pessoas iriam ir. A dúvida, porque muitas pessoas às vezes negam esse convite, né, hesitam, é porque elas pensam que podem falhar ao falar em público, ao estarem no momento de exposição. Então, a dica que eu posso dar para as pessoas que querem ter um papel melhor na comunicação é se expor a situações, né, de estresse, de pressão, onde elas começam a se acostumar com esse desafio que é falar em público, porque é um desafio para quem não tem essa prática. Mas a gente perde o medo de nadar nadando, a gente perde o medo de delegar delegando e de falar em público falando, se expondo a momentos. Claro que existem hoje empresas especializadas para isso, como a Vox2U, que pode acelerar esse processo na medida que o aluno é exposto em todas as aulas a ter que subir no palco de 3 a 5 vezes, a gravar vídeos. Então a gente é um grande laboratório, mas na vida real aí é possível, né? Na vida fora da sala de aula, fora desse laboratório, é possível já as pessoas irem desenvolvendo essa competência. A prática leva à perfeição. Em tudo na vida. E eu percebo que o curso da Vox2U é algo muito intenso, né? As pessoas se submetem muito a esse momento de falar para uma plateia, enfim. Me fala um pouquinho como é a formatação do curso da Vox2U, até para que a nossa audiência possa conhecer. Uma oportunidade ímpar, falar, coisa enfim. Boa. O curso da Vox, ele é todo o arcabouço teórico, científico, aquilo que dá base a tudo que a gente faz, né? É programação neurolinguística, neurociência, inteligência emocional, porque para se expressar bem é um binômio, né? De técnicas de oratória, pausa, ênfase, entonação de voz, gesto, tudo isso são técnicas com controle emocional. Porque se eu não tiver controle emocional, eu não consigo acessar as técnicas de oratória. Por outro lado, eu posso ter todas as técnicas de oratória do mundo, mas se eu não tenho controle emocional, eu também não vou conseguir performar bem. Então, na Vox, a gente trabalha controle emocional e técnicas de oratória ao mesmo tempo. Aí tem aula de gestos, de expressões faciais, de modulação de voz, storytelling. O aluno sobe no palco em todas as aulas, tem sua performance filmada, feedback individualizado do professor e trabalha todos os pilares aí da oratória e da comunicação, sempre simulando muito, Jade, situações reais do dia a dia que as pessoas vivenciam. Então, no nosso dia a dia, a gente precisa argumentar, convencer, ensinar as pessoas, discutir, discordar. Então, são várias dinâmicas propostas em sala de aula, simulando situações da vida real, para que o aluno, quando se deparar com aquela situação, consiga performar melhor. E quem se comunica bem, consegue liderar, consegue convencer, se relacionar, vender, atender melhor, porque a comunicação é a base disso tudo. Então, com o mesmo grau de competência, quando a gente desenvolve a comunicação, a gente acaba desenvolvendo muito melhor essas áreas da vida. Sérgio, vamos imaginar que um profissional que vai dar uma palestra ou vai fazer uma reunião no ambiente de trabalho, quais são as dicas que ele deve seguir? Por exemplo, o que é que eu faço com as minhas mãos? Né? Como eu faço caso eu venha a falhar? Fala um pouquinho sobre isso, até para que eles possam conhecer. O gesto, né, só para pegar já um ponto que você trouxe, ele é fundamental. Imagine eu dizer para as pessoas assim, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Ou dizer, pessoal, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
Então o gesto ele complementa muito a fala, assim como a modulação de voz. Se eu dizer, Jade, eu queria dizer para você que eu estou muito triste de estar aqui agora. A mensagem que fica é que eu estou feliz, por mais que eu disse que eu estou triste. Porque o gesto, a modulação de voz, a expressão facial tem um papel muito importante na fala, então é preciso que você, quando vai falar em público, quando vai gravar um vídeo ou mesmo numa reunião, preste atenção na forma como você vai falar. Talvez você já tenha visto no seu dia a dia como RH, algum funcionário se queixar de alguém dizendo, não foi o que ele falou, seu Jade, mas a forma como ele falou que me deixou muito chateado. Então, a depender da forma como a gente fala, as pessoas se sentem julgadas, condenadas, e isso é muito ruim. Outra dica prática que eu posso dar para quem vai falar em público é criar o que a gente chama de rapport. O rapport é a conexão com os nossos interlocutores. E a gente faz isso mencionando o nome das pessoas, fazendo elogios sinceros e genuínos, e assim a gente deixa as pessoas mais abertas a nos ouvirem. Então, sempre que eu vou dar uma palestra, sempre que eu estou num momento mais formal de comunicação, ou mesmo abrindo uma reunião de trabalho, eu começo preferindo me conectar com as pessoas antes de ir direto para o ponto. Porque se eu for direto para o ponto, muitas vezes as pessoas ainda não estão preparadas para me ouvir bem, elas ainda estão no campo ali, às vezes, do julgamento, a depender do contexto, e aí quando a gente começa criando essa conexão, brincando ali, claro, depender do contexto, a gente ganha audiência e depois a gente consegue desenvolver melhor aquilo que a gente se propôs naquele contexto. Muito bom. Tem uma pergunta que não está no roteiro, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para fazer sobre o feedback. Sérgio, você tem expertise em liderança, expertise em comunicação. Como um líder, ele deve dar o feedback ao colaborador? Maravilha. O feedback, Jade, eu costumo dizer que ele só deve ser dado em 4 ocasiões. Quando está ruim, quando está ok, quando está bom e quando está maravilhoso. Ou seja, sempre. A gente sempre precisa dar feedback. Porque tem gente que está indo muito bem na função, mas está insegura sem saber se está indo bem. E aí quando o líder valida aquilo, diz que está bom, ela vai ainda melhor. Tem gente que está indo mal na função, mas acha que está indo bem. Então o líder precisa ir lá e jogar luz, dar clareza. É fundamental dar muito feedback, especialmente quando você tem um colaborador novo na sua função. Então isso é fundamental, você criar uma cultura de feedback. Feedback é diferente de reclamação. E eu gosto muito quando eu vou dar um feedback para um colaborador, falar algo do tipo, Jade, eu vou te dar um feedback. Que aí eu já ativo o filtro de como a pessoa vai receber aquela informação que eu vou passar. Ou seja, isso não é uma bronca, eu não estou reclamando, eu não estou brigando, eu estou te dando um feedback. Eu conscientizo muito a equipe sobre essa cultura de feedback, que a gente só consegue evoluir se alguém apontar para a gente ali os pontos de melhoria, porque todos nós temos pontos cegos, coisas que a gente não sabe exatamente se está bom, se está ruim, e alguém tem que vir e falar. Feedback é igual o pãozinho lá da Rede Mais, é bom quentinho. O que é isso? Quanto mais próximo do fato, melhor. Então, se um funcionário fez algo ali, pisou na bola, eu vou falar com ele um mês depois, uma semana depois, ele já não vai lembrar com muita clareza daquilo, então quanto antes, melhor. Mas tem que ter contexto. Então, tá ao lado do cliente lá, o funcionário pisou na bola. Se o seu cliente dá licença, que eu vi lá uma entrevista do Sérgio com o Jade, ele manda dar o feedback igual pãozinho quentinho. Pô, fulano, que groselha você falou. Não pode ser assim, Então tem que ter contexto para eu dar o feedback. E esse contexto não é só do momento, fático ali. Por exemplo, a pessoa está com um filho no hospital, ela está passando algum desafio pessoal muito grande, eu preciso levar isso em consideração, porque dependendo do contexto, por mais que a pessoa esteja pisado na bola, talvez eu não tenha que dar o feedback naquele momento. Há uma exceção por conta do contexto pessoal que essa pessoa está vivendo. Então, considerar isso é fundamental. E eu gosto muito de ter reuniões de feedback. Além desse feedback informal que a gente vai dando ao longo do dia a dia, revisa esse relatório, isso não está legal, essa prateleira aqui não ficou boa. Eu gosto de tempos em tempos, aproximadamente a cada 2 meses e meio, ou seja, 4 vezes por ano, marcar 30 minutos com os colaboradores de uma reunião formal de feedback, onde eu aviso ele com antecedência sobre aquela reunião, peço ele para pensar em coisas boas e ruins sobre o meu papel como líder, para ele me ajudar a liderá-lo melhor, e falo que da mesma forma eu darei feedbacks
que eu entendo que são pontos positivos que ele está fazendo e coisas que a gente precisa corrigir para que a gente possa performar cada vez melhor. É muito pertinente a sua fala. Eu tenho certeza. Um feedback mal dado, ele desmotiva o colaborador, né? O colaborador não vai ser mais produtivo como ele era antes. Então, o líder ele tem que ser muito inteligente, sábio nas palavras e saber o momento adequado de realizar o feedback. Tem muito líder aí, Jade, que acha que o funcionário tem um capacete invisível que o líder só dá porrada, né? Feedback tem o corretivo, digamos assim, o de reforço, né? Onde você precisa elogiar, reconhecer os esforços que a sua equipe está fazendo, porque assim você vai fazer com que as pessoas performem cada vez mais, né? Quando eu reconheço, quando eu valido o comportamento, eu tendo a estimular para ele que continue. Agora, quando eu só vou no erro da pessoa, eu tendo a murchar esse profissional. Então, é fundamental a gente validar, né? A gente não sair distribuindo aí porrada nas pessoas e distribuir também um pouquinho de flores e equilibrar esse saldo emocional que há nas relações entre os seres humanos. Então, o marido e a mulher têm saldos emocionais, onde faz coisas boas e ruins e vai se equilibrando ao longo do tempo, quando isso é positivo, né? E quando é negativo, de alguma forma, esse relacionamento tende a acabar. Com um colaborador e um líder é a mesma coisa, há um saldo relacional, emocional entre as partes, onde eu preciso creditar com elogios e, vez por outra, debitar com puxões de orelha e chamadas de atenção. Sérgio, qual é a próxima turma do Vox2U? Sempre tem uma próxima turma da Vox2U, não sei em que momento você está vendo isso, mas nós estamos gravando aqui dia 19 de janeiro, né? E a gente tem 7 turmas da Vox começando no mês de janeiro. Janeiro é o mês de maior busca pelo curso da Vox2U. Temos 5 turmas começando em Tirol, 4 turmas em Tirol, 3 em Cidade Verde. E fevereiro, março, todos os meses tem turmas começando. A demanda está ficando cada vez maior, o que faz com que o preço naturalmente vá subindo. Então, não deixe para depois, né? Eu costumo dizer que a experiência da Vox é uma experiência que vale a pena ser vivida. Tem muita gente que fala assim, que entra na Vox, né, e fala, puxa, eu entrei aqui, eu recebo mensagem dizendo, mas por que você está aí? Você já fala tão bem. Aí a analogia que nossos alunos fazem é o seguinte, isso aí é igual uma pessoa que está saudável ir para a academia e alguém perguntar, por que você está indo na academia? Você já está tão saudável. Ou seja, nada é tão bom que não possa melhorar. Então, por mais que a pessoa já se expressa bem, quando ela tem técnica e faz com mais intencionalidade, ela acaba tendo resultados muito melhores do que ela teria. Tendo mais confiança, né, Sérgio? Sérgio, vários profissionais da Rede Mais já participaram da Vox2U, inclusive vários elogios ao programa. E gostaria de agradecer sua participação aqui. Eu gosto de fazer só mais uma pergunta. Todas. Em relação à entrevista de emprego, como o candidato ele deve se portar, na sua opinião, né, no que diz respeito à comunicação? Eu acho que a verdade, ela sempre vence, né? Não há técnica, não há artifício que vai sustentar uma mentira. Então, a primeira coisa é a gente ser verdadeiro, mas, claro, com estratégia, né? Então, aquela pergunta clássica ali do qualidade, defeito, do porquê você saiu do seu negócio, vou ser verdadeiro, vou falar que meu chefe era um grosso e não sei o que, não. Tem que colocar de alguma forma isso dentro de um contexto mais adequado do que falar abertamente. Mas o principal ponto é se preparar, como tudo na vida, pensar, existem perguntas que se repetem em vários processos seletivos, então a pessoa precisa estar atenta no autoconhecimento, o que realmente é bom e que ajuda naquela vaga, o que eu tenho característica negativa e que não é um grande problema para aquela vaga, para que eu consiga colocar, né, de forma estratégica a verdade, isso é fundamental. Eu acredito que preparação e verdade, né? E como lidar com a timidez nesse momento? É um desafio porque, assim, é como... A gente recebe muito dessas perguntas, viu, Jade? É como se fosse assim, para o Usain Bolt, aquele atleta mais rápido do mundo, a gente perguntar algo do tipo assim, como entrar preparado numa prova de Olimpíadas? Assim, a preparação tem que ser 4 anos antes. Então, assim, é muito difícil uma dica matadora para uma entrevista, né? A gente precisa ir trabalhando ao longo da vida. Na entrevista, respiração, algumas coisas podem amenizar, mas é difícil você se transformar e ser outra pessoa, porque você está naquele contexto. A maior dica que eu posso dar é se prepare ao longo da sua
jornada, né? Eu acho que a vida é muito curta para a gente não se aprimorar dia após dia. Existem vários cursos no mercado, né? Não apenas a Vox2U, mas vários outros cursos de acordo com a competência que você quer desenvolver, que vai ajudar. É importante você não deixar de investir em você, porque muitas vezes a gente vai em restaurante caro, troca de carro, faz várias coisas, e os cursos, e os treinamentos, as mentorias, porque o investimento que dá mais retorno é o investimento sobre a gente. Né? Você pode comprar ações, fundo de investimento, mas dificilmente algo vai te trazer tanto retorno quanto investir em você. Né? Eu participo de vários treinamentos, alguns muito caros, que acabam se tornando muito baratos porque dão muito retorno sobre aquele investimento. Sérgio, muito obrigado pela sua participação. Foi muito rico aqui, as suas informações, as dicas. Deixa uma mensagem para o nosso público antes de finalizar. Maravilha. Primeiro, abraçar aí alguns amigos da Rede Mais que eu tenho mais contato, né? Miquelson, Geraldo Pai, Vionali, Jorge Medeiros, que foi meu aluno ali. Um beijo carinhoso para cada um de vocês. Como eu falei, a empresa é a cara dos donos. E a Rede Mais é maravilhosa porque vocês são maravilhosos. Mandar um abraço a todos que acompanham esse programa. E quem acompanha esse programa já é uma pessoa diferenciada, porque busca aqui um conteúdo de valor, enquanto a maioria das pessoas estão presas aí só nos Big Brothers e memes da vida. Isso faz parte, né? É legal, é bacana, mas a gente também tem que buscar coisas que vão agregar para a gente se tornar um ser humano melhor. E você está fazendo isso ao acompanhar um programa como esse. Muito obrigado, tá, Sérgio? Valeu, Jade. Valeu. Tamo junto.